Você foi lá, construiu seu dashboard, criou seus gráficos, suas medidas, tudo. Mas ele estava consumindo dados de uma planilha e agora vai precisar consumir de uma tabela no banco de dados ou de um arquivo que está em outro lugar, que tem um outro formato. E aí, como apontar essa origem de dados sem afetar os seus visuais? É isso que nós vamos resolver no nosso vídeo de hoje. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder os nossos conteúdos semanais e deixe o seu like para que esse vídeo atinja mais pessoas ainda aqui no YouTube. Então, vem comigo aqui para a tela que nós vamos ver um pouco dessa resolução. Aqui é claro, tá, pessoal? Eu não criei um dashboard super impactante, porque o objetivo aqui não é aprofundar na parte de visualização, mas sim na parte de transformação. Então, por isso, nós vamos aqui em transformar dados para a gente vir no editor de consultas. E nós temos aqui um relatório que está consumindo uma base, deixa eu até abrir a pastinha, uma base em Excel. É uma planilha bem simples de vendas. Então, eu tenho uma pastinha aqui que está consumindo esse arquivo, uma planilha normal, tá? Do Excel, um arquivo .xlsx. Eu tenho aqui uma origem de dados que está vindo na minha pasta, consome um arquivo, navega na aba de vendas, promove os cabeçalhos e muda-se o tipo de dados. Qual é o cenário que nós queremos simular? Poxa, agora o nosso relatório ele não vai mais buscar informações, essas informações de venda, dessa planilha. Ele vai buscar do SharePoint. Então, como que a gente faz para não precisar refazer todas essas contas, refazer todos esses tratamentos de dados, para que depois a gente precise refazer as medidas, os visuais e tudo seja, né, refletido dentro do relatório. Vamos vir aqui em nova fonte. Eu vou vir em mais conectores e eu vou conectar no SharePoint. No meu caso, vamos conectar na pasta do SharePoint. E esse arquivo, ele é agora um CSV que está no SharePoint. Nós vamos conectar exatamente nessa pastinha aqui, ó, tá? Eu subi aqui agora no SharePoint o arquivo com a mesma estrutura, só que com a mesma estrutura, né, com as mesmas colunas, mas agora ele é um arquivo CSV. Como a gente sabe, a estrutura do arquivo CSV ela é diferente do arquivo XLSX. O Power BI ele entende de formas diferentes e até mesmo o conector usado é diferente. Então nós vamos vir aqui no SharePoint, vou pegar o URL do site, na verdade, vamos pegar pelo arquivo mesmo, tá? Vou vir aqui em detalhe, cadê? Para pegar aqui as informações do arquivo, detalhes. Vamos copiar aqui o caminho do arquivo. E ao invés de usar o conector do SharePoint, vou fazer mais simples aqui para não perder tanto tempo. Vou utilizar o conector web. Utilizando o conector web, nós conseguimos ir direto no caminho do arquivo, sem precisar passar por conectores intermediários, como no caso aqui do SharePoint. Ele vai me pedir a autenticação. Eu já tenho aqui uma conta organizacional, com um usuário diferente. Vou entrar aqui com a minha conta, a conta que eu estou logado. Beleza, conectar. Beleza. Então, eu tenho aqui todas as minhas colunas. Ok. Lá, como é uma estrutura de um CSV, por que eu fiz essa simulação? Porque aqui nós estamos simulando um cenário onde, primeiro, nós extraíamos essa planilha de vendas de um ERP e salvamos como XLSX. Agora, nós estamos extraindo direto de uma automação que cospe esse arquivo num CSV de forma online. E aqui, como ele já cospe de forma mais desformatada, num arquivo separado por vírgulas, a gente precisa fazer alguns pequenos ajustes, que no nosso caso inicial, vamos pegar aqui o nome das colunas. Primeiro é data de venda, vamos renomear aqui, data venda, primeira coluna. A segunda coluna, de acordo com o nosso modelo aqui da primeira base do Excel, é vendedor. Depois nós temos
CD produto, CD ação, quantidade de itens. CD produto, CD ação, quantidade de itens. E VLR vendas. Aqui é importante que seja idêntico, porque lá na frente isso vai fazer diferença, tá? Então aqui na verdade vai ser QT itens. Vamos ver se está igualzinho. DT venda, CD vendedor, CD produto, CD ação, QT itens, VLR vendas. Beleza, certinho. Já estou aqui com todos. Deixa eu ver aqui o que pode estar acontecendo. Deu uma mensagenzinha de erro, mas está tudo certo. Beleza, estou com a mesma configuração. 6 colunas, com os mesmos nomes, tudo certo. O que eu posso fazer agora? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vou vir aqui no editor avançado. Vou copiar todo o meu código M, que está aqui dentro da estrutura LetIn. E eu vou jogar para dentro da minha estrutura do Excel. O que eu recomendo para você? Eu recomendo que você faça um backup desse cara. Então, esse cara aqui eu vou duplicar. E esse 3 eu vou substituir por, vou colocar aqui, PKPXLSX. E eu não vou incluir na atualização do relatório, vou desabilitar a carga, porque eu quero ter essa consulta aqui para que, caso algum erro aconteça, eu tenha onde consultar a minha versão anterior que estava buscando do arquivo Excel. Agora eu posso copiar a minha estrutura do arquivo e colar em cima. Por que é importante eu fazer isso? Porque se eu excluir a minha consulta de vendas, se eu excluir essa consulta, todos os visuais da minha tela quebrarão. Então eu vou precisar refazer as medidas, né, as eventuais medidas que eu tenho aqui no modelo. Vou precisar refazer todos os relacionamentos. Então nós sempre prezamos aqui nos nossos vídeos pensar, vislumbrar no médio e longo prazo. Então imagina, eu tenho que refazer todos os relacionamentos, eu tenho que refazer um monte de medida, coluna calculada, agrupamento, tudo que é feito dinamicamente eu teria que refazer. Então, para eu não ter que ter esse trabalho, a solução que nós temos é substituir o código M. Então nós vamos substituir. Beleza, agora eu já tenho o backup, não tem problema. E esse vendas 2, que é o meu primário que estava buscando do CSV, eu posso excluir. Beleza, já posso fechar e aplicar. Então aqui nós já fizemos a primeira migração da fonte de dados. Eu parei de apontar a minha origem. Então veja, né? Não mudou nada. Aqui a única coisa que mudou foi a formatação visual, mas é porque eu não tinha isso criada numa medida explícita, né? Onde a gente configura a formatação, configura a moeda, que a formatação estava atrelada unicamente à coluna, separação de milhar e assim por diante. Então aqui eu não tive problemas refletidos nos meus visuais. Então aqui nós já conseguimos simular um cenário onde eu buscava os dados de uma planilha Excel local e agora eu já estou buscando 100% online de um CSV, uma origem completamente diferente, mesmo que esteja trazendo os mesmos dados. Mas e agora? Passou-se o tempo e conseguimos acesso ao banco de dados. Nossa, bacana, conseguimos acesso ao banco de dados. E o pessoal da TI mandou uma query, né, uma consulta, um script em SQL que busca essas informações direto do banco de dados. Então, como que a gente vai fazer para poder conectar direto no banco de dados e trazer essa mesma estrutura? Então, vamos vir aqui no campo de SQL Server, no conector de SQL Server. Vou colocar aqui o meu servidor, Davidson/clube do BI. E o banco de dados, deixa eu ver aqui no script certinho. Vou colocar o banco de dados Adventure Works 2020. Acho que é aqui DW 2020. E
vou colar a minha instrução SQL aqui. Bom, basicamente, esse script eu recebi do time de tecnologia. Eu não preciso aqui saber o que eu estou fazendo no SQL, mas é interessante saber, tá? Isso aqui, todo analista de dados tem que saber SQL. Então, eu trouxe aqui uma parte da consulta. Vamos clicar aqui em OK. Vai conectar no banco. Vamos ver se eu digitei algo tudo certo. Beleza, está tudo certo. Então, eu já estou trazendo. É claro que aqui a minha conexão já está feita. Então, se é preciso refazer a conexão, né, do meu Power BI para o banco de dados, aí a gente tem aula ensinando todo o passo a passo, conexão com a SQL Server. Mas aqui o que nós queremos é apontar uma origem que antes estava num CSV no SharePoint, agora para o SQL. Vou clicar em transformar dados. Ele vai abrir o editor de consultas e agora a gente vai fazer exatamente o mesmo procedimento. Só que nós vamos migrar do SharePoint para o SQL. Isso daqui, pessoal, parece algo trivial quando a gente faz com um exemplo pequeno, mas eu já precisei fazer isso daqui em projetos muito robustos. Principalmente quando nós precisamos criar uma solução temporária, né? Poxa, não tem acesso no banco de dados. O que nós vamos fazer enquanto isso? Vamos ficar sem um relatório? Não. Vamos fazer no Excel. Quando a gente tiver acesso a um SharePoint, a um diretório mais oficializado, a gente faz o Power BI buscar ao invés do local lá no SharePoint. Quando a gente tiver acesso no banco de dados, a gente monta as consultas e depois aponta o Power BI para essa origem com um pouco mais de governança e qualidade. A solução analítica ela não pode estar 100% fixada num ponto só. Ela precisa ser dinâmica, a gente precisa ter flexibilidade. Aqui, esse é o nosso ideal, tá? Vou vir aqui no editor avançado e vou fazer a mesma coisa. Mas antes eu vou criar aqui um backup para a gente ter de fácil manutenção. Do mesmo jeito, vou desabilitar a atualização e a carga. E aqui eu vou renomear para BKP CSV SP de SharePoint. Tá? Eu posso até colocar comentários aqui do porquê que eu estou comentando, do porquê que eu estou desabilitando a carga, quais são as diferenças. Eu posso vir aqui dentro das propriedades e eu adiciono uma descrição. É uma boa prática de documentação isso. Tá? Justamente para a gente entender o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo aqui dentro do editor de consultas. Tá? Agora que eu tenho o backup, eu posso vir no editor avançado e substituo o código M. Opa, eu não copiei a consulta não, deixa eu voltar aqui nesse consulta 1, que é a minha consulta inicial. Veja, né, o bloco de código só diminui. E essa que é o grande benefício, né? Vamos vir aqui. Exatamente a mesma coisa, só que aqui ele teve uma pequena diferença, então eu vou converter como data para ficar idêntico ao que a gente tinha antes. Vamos conferir aqui com o backup, ó. O backup do CSV está dessa forma, o nosso banco também está dessa 6 colunas, se a gente fizer uma contagem de linhas está exatamente igual, tudo certo. Posso excluir o meu consulta 1, vou vir aqui em excluir, beleza, fechar e aplicar. Então, agora, ao invés dele ir lá no SharePoint, ele está indo no meu banco de dados. Se eu quiser, por exemplo, poxa, agora ele não vai mais no banco de dados. Tá vendo aqui? Ó, já funcionou. Já até pegou uma formatação, já entendeu o comportamento das colunas e tudo mais. Poxa, agora o Power BI ele não vai mais buscar nesse banco de dados, ele vai buscar no banco de dados que está dentro da AWS, está dentro da nuvem. Não importa, você faz a conexão, faz um backup para você ter isso, pelo menos até você fazer os seus primeiros testes e confirmar que não existe nenhuma diferença entre o que estava antes e o que está agora. Isso é uma dica de projeto, não é nem uma dica muito técnica, tá? Mas agora a gente consegue fazer com que os nossos projetos fiquem mais maleáveis. Então, nós aprendemos a migrar, trocar a fonte de dados do nosso dashboard, independente de onde quer que ele esteja buscando. Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui no joinha, deixa seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e até o próximo vídeo.